A gente vai dar continuidade ao vídeo que fala sobre que Jesus é a graça de Deus. Para isso eu preciso contar uma história, que é justamente a história de dois irmãos, de Esaú e de Jacó. O que acontece? São dois irmãos que são gêmeos e, segundo a história, a Bíblia ensina que o irmão mais novo, Jacó, ele toma a primogenitura do mais velho. E o que é isso, a primogenitura? Na verdade era uma porção que era dada ao filho mais velho. Só que o que acontece? O tempo todo eu estou falando sobre uma coisa que às vezes a galera, talvez, como eu digo, às vezes me torna chato, mas eu explico sempre isso porque é interessante entender que o pensamento de Deus ele não é igual ao do homem. Quando a gente fala de gêmeos, qual que é a ideia que nós temos? E quando o gêmeo nasce aqui, a gente conta como mais velho aquele que nasce primeiro. Só que se a gente for olhar do ponto de vista divino, quando uma criança ela é gerada, um gêmeo no caso, dentro da barriga da mãe, primeiro se forma o de cima e depois se forma o de baixo. E na hora de nascer, aquele que foi formado primeiro sai depois. E o que foi gerado depois sai primeiro. Então aí a gente acha que esse é o mais velho, quando na verdade o mais velho seria o que ficou por cima. Então o mais velho não seria na verdade esse Esaú, e sim Jacó. Por que eu preciso te explicar isso? É bem simples. Quando a gente fala do ponto de vista divino, a gente tem que entender que a Bíblia ela ensina no livro de Hebreus 12, capítulo 9, que Deus ele é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da minha carne. Inclusive lá no livro de Hebreus 12, 9 está falando justamente sobre isso, quando a gente tinha o nosso Pai, que obedecíamos na carne, e ele fala que não deveríamos obedecer muito mais ao Pai dos Espíritos, ou seja, Deus é Pai dos Espíritos. Por quê? Porque ele é Espírito. No livro de Salmo, se não me engano, 32, capítulo 1, a Bíblia ela é clara e ela fala sobre a questão de que Deus ele assiste na Assembleia dos Santos. Na tradução original, a palavra é Elohim, ou seja, na Assembleia dos Espíritos. Assembleia dos Espíritos. Deus não lida com o ser humano na carne, ele lida no Espírito. Aí uma coisa que eu tinha dito em um dos vídeos, que eu não lembro, mas vou procurar e talvez coloque aqui o link embaixo para você entender que a gente está falando sobre a questão de quando Jesus está conversando com Nicodemos. E ele explica a Nicodemos que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, ou seja, todo mundo vai nascer das duas. Você nasce primeiro da carne e nasce do Espírito. Só que um dia você esteve lá na Assembleia dos Espíritos, ou na Assembleia dos Santos, como ele fala. E nessa Assembleia do Espírito significa que você já existia, só que você se manifestou depois, como os gêmeos que eu acabei de falar, onde um está em cima e ele se manifesta depois. O que nasce primeiro representa o Espírito, que já existia e que só vai se manifestar depois. E o que nasce embaixo, ele representa a carne. Ou seja, vocês ainda talvez não tenham entendido. Eu sou um homem. O que é um homem? O homem é um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. Vou explicar novamente. O homem é um espírito que mora dentro do corpo e que tem uma alma. Quando eu morro, o meu corpo fica na terra, porque ele é terreno. A Bíblia diz que o corpo ele não herda nem sangue nem carne, é do reino do céu, só o espírito. Mas que quando eu morro, o meu espírito volta para Deus, porque isso é de Deus. Mas a carne é da terra. E era o que Deus estava falando, Jesus estava falando para Nicodemos. O que é carne, o que é espírito, duas coisas completamente diferentes. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vê que Moisés não entrou. Por quê? Porque Moisés representa isso, ele representa o povo que tinha lei, mas que não tinha a porção dobrada. O que é a porção dobrada? A Bíblia diz que o filho mais velho, ele tinha direito a uma porção que era a porção dobrada. E essa porção dobrada, ela representa justamente aquilo que eu falei no vídeo anterior, que Deus ele é amor, mas ele é justiça. E o dom maior de Deus, ou seja, o atributo maior de Deus é o amor. Só que é o seguinte, quem que tem um amor? Jesus ele foi... Deus derrama sobre ele o amor. Por quê? Porque Jesus representa o filho mais velho. Segundo a palavra de Deus, ele é o cordeiro
que foi morto antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que antes do mundo cair, ele já tinha um plano de redenção. Jesus já existia, mas aqui não, na dimensão do Espírito. Então, na dimensão do Espírito ele existia, se manifesta depois, mas ele era real. E é isso que as pessoas têm que entender sobre a questão do mundo espiritual. Ele existe, se manifesta depois, e sempre o que a gente tem que levar em conta é aquilo que eu digo sempre: a porção dobrada representa o amor de Deus. E que só quem pode levar, ou só quem recebe isso, é os filhos mais velhos. Quando você lia a Bíblia, você ia ver essa passagem que está falando sobre o filho mais velho, que ele recebe uma porção dobrada. Essa porção representa o amor. E quem que leva isso? O Espírito, não a carne, porque a carne não é filha de Deus. Ela representa filha da terra. Por isso que a Bíblia diz que os mais velhos, eles são de Deus. Não é pessoas. Pra você imaginar, eu tenho 13 irmãos, então meu irmão mais velho é de Deus. Eu não sou, não existe isso. Ou seja, o seu espírito é o seu espírito que é mais velho. Deus não lida com sua carne, ele lida com teu espírito. E é por isso que o mundo está do jeito que está, onde as coisas têm ocorrido de maneira terrível. Por quê? Porque as pessoas até hoje ela não entendeu e continua lidando com a carne, não com o espírito. A Bíblia diz, por intermédio de Paulo: a ninguém conheça segundo a carne, mas segundo o espírito. E aí o que acontece? As pessoas estão lidando com pessoas na carne o tempo todo.